Agora chamo à frente o médium Renato Barbosa e Ricardo. Espírito Santo, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Totalmente do conselho espiritual. Todo aquele que tomar essa água fluida, receba o fluir espiritual. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. É no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doutor Almeida, conselho espiritual. Todo aquele que comer desse alimento, receba o fluir espiritual. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Pai, do Espírito Santo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, com chuva, sem chuva, a gente está na presença de Deus. Vamos cantar o louvor. Hoje a Gi não pôde estar aqui conosco, mas nós cantamos juntos. Se aconteceu para o mundo perto de você,
gente está louvando Jesus Cristo. Pessoal, a gente vai iniciar hoje os pedidos para 2026. Tá? São 3 pedidos que vai ser feito hoje, 3 pedidos que vai ser feito no próximo domingo e mais 3 dia 21. E desses 3 pedidos que a gente vai estar fazendo, o Dr. Almeida vai conceder 3 pedidos, sempre olhando o que mais você precisa. E pessoas que já fizeram esse propósito, os pedidos para o Dr. Almeida, teve relatos muito bons na vida. E às vezes, durante o ano, você pode ter sim algumas questões que vêm ou atrapalham a tua vida em algum aspecto, mas a gente deve se manter na fé, para que a gente consiga elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo. Hoje o nosso tema será amor e mediunidade, para a gente entender um pouco melhor sobre esse dom maravilhoso que é a mediunidade e também o amor de Jesus Cristo para nós, para a nossa família. Tá? Então, quando você deixar os teus pedidos, você deixa os teus pedidos com fé, porque o Dr. Almeida, o Conselho Espiritual, Jesus Cristo, vai estar ouvindo o que você precisa. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para tanto sofrimento como a gente passa. Então, nós precisamos realmente se ligar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que a gente possa nos aliviar um pouco. E na hora que eu sair dali, o doutor mostrou algo muito importante que vai ser falado para nós. Eu gostaria de convidar agora o Gilberto para declamar a poesia que foi entregue pelo espiritual essa semana. Boa noite. Olha a natureza. Você já viu como ela nos ensina? É tão bonito ver os pássaros voando. E às vezes eles voam longe para buscar o alimento para seus filhotes. Quando chega, põe na boca de cada um. Está ali no seu ninho e todos ficam alimentados. Mas quando a mãe pássaro chega no ninho e um filhote caiu e um predador o pegou, ela fica desesperada, voando para todos os lados, tentando encontrar o seu filhote. Quando Deus chega perto de você, Jesus Cristo te procura. Algum tempo atrás, Ele já colocou o alimento no seu espírito, na sua alma, e você estava bem, você estava feliz. Mas depois de um tempo, percebendo a sua distância, Jesus Cristo veio trazer alimento novamente para você, e você não estava lá. Onde Ele tentou falar com você, tinha muito barulho e você não ouvia. Quando ele tentou de novo, a sua mente não estava sã e você também não ouvia. Ele tentou te levantar por várias vezes, mas a sua matéria não respondia. Jesus Cristo ficou sofrendo ao seu lado, sem entender o porquê. O seu livre-arbítrio, você se desviou do caminho. A diferença daquela mãe pássaro, ela não comprou o seu filhote porque um predador o havia pego. Mas Jesus encontrou você, porque não há nenhum predador no mundo
separe, que te separe do amor de Deus. E você pode beber desta água, comer desse alimento, toda vez que estiver cansado e oprimido. Jesus Cristo e a força espiritual irá te aliviar. Pois o que une você ao amor de Deus é maior do que tudo que já viu neste mundo. E toda vez que você se sentir caído, levante os teus olhos ao céu, chame por Jesus Cristo, e a energia que você precisa para levantar chegará até você. Esse é o verdadeiro amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mentor Dr. Almeida. Que todos os seres de luz estejam com todos. Boa noite. Pessoal, realmente, né, quando a mãe pássaro chega ali e não vê o seu filhote, ela fica desesperada, né, para conseguir encontrar. E muitas vezes não dá tempo, né, porque é da natureza, então o predador veio e pegou o filhote. E muitas vezes nós podemos estar assim, caídos, não estar dentro de uma orientação, até mesmo desviados do caminho de Deus. Jesus Cristo está ali tentando nos levantar, mas nós temos a oportunidade de aceitar Jesus Cristo, porque realmente não tem predador no mundo que possa afastar a gente do caminho de Deus, só nós mesmos, porque Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Ninguém pode tirar a gente do caminho de Deus, do caminho da luz. Agora nós vamos ouvir a palavra do Evangelho com Ricardo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar um novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Face, mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.
Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela sua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, pelo reconhecê-los, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium. Que todos os seres elevados estejam com todos, em nome do Pai, em nome do Filho, no nome do Espírito Santo. O que o Evangelho, Missão dos Espíritas, nos vem trazer de ensinamento? O principal é assumir a sua fé. Conseguir dizer sem medo: eu sou espírita, quando perguntam para você no que você acredita. Porque muitas vezes ainda falam com receio, né? Eu sou espírita. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo de admitir para quem quer que seja, por causa de julgamentos ou não. Aqui o Evangelho fala para a gente esquecer as questões terrenas, o julgamento, ou questões sociais, questões familiares, e focar também no que tem sido um dos principais ensinamentos da igreja: buscar primeiro o reino de Deus.
buscar primeiro o olhar de Deus. Se a gente busca o olhar de Deus, tudo que a gente deseja, anseia e precisa, nos é acrescentado. Jesus disse isso. E nesse Evangelho também traz uma fala de Jesus, que é: a fé é a virtude que desloca montanhas. Mais uma vez, traz o ensinamento da fé. Ele mostra para a gente seguir firme no que nós acreditamos. E aqui não é só, aqui fala como se dá a entender que é uma palavra exclusiva para quem vai trazer ensinamento, para quem vai pregar, mas não. Aqui é para você seguir realmente a palavra. Não ter medo de viver a palavra. Aqui tem a exata palavra: pregareis os desinteresses aos ávaros. O que são os ávaros? Os ávaros são pessoas que são muito apegadas tanto no material como no terreno. Esses são os ávaros. A abstinência aos dissolutos. Os dissolutos são pessoas que são viciadas em questões, vamos dizer, mundanas, que têm vícios no prazer da carne. Esses são os dissolutos. A mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Esses são as pessoas que têm muito autoritarismo dentro de si, que abusam do poder. Então, não é exatamente uma pessoa que vai estar, por exemplo, como o médium Renato, está diante da igreja, diante de pessoas faz muito tempo. Mas sim, como qualquer um de nós no dia a dia do trabalho, quando vê alguma atitude de alguém que talvez seja indecente, talvez vá contra os princípios da lei. Aqui no final fala que Deus, Ele dá triunfo aos seus princípios e triunfo da sua lei e aos que seguem a sua lei. Então, aqui o Evangelho de hoje traz para nós o ensinamento de que basta vivermos a lei de Deus, basta assumirmos a nossa fé em Deus, que nós teremos tudo na vida. Então, é esse o discernimento que eu venho trazer sobre a palavra de hoje. Eu vou passar a palavra para o nosso médium Renato Barbosa. Agora a gente vai fazer o nosso momento, nosso ofertório para ajudar a nossa casa. Em seguida, nós vamos estar sobre o fluir espiritual do doutor, para que a gente possa falar de mediunidade e do amor. E logo depois já estaremos no nosso momento de meditação e em seguida a presença com o Dr. Almeida, nos trazendo um ensinamento espiritual, e tanto o doutor quanto o conselho já se faz presente na casa para nos abençoar. Mas essa dor está te amadurecendo. Onde você perecendo, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Pra você voltar quando vai chegar. Você sonha ser cabeça, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta rouba sua paz. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa eu trabalhar no meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Amanhã não te pertence, só por mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos.
projetos com Jesus Cristo. Pede para o doutor Almeida, confia. Obrigado a todos. Vamos ver o que o Dr. Almeida nos diz no fluir espiritual. Está muito estranho esse negócio aqui, tá? Não estou acostumado. Parece que falta alguma coisa, assim. Mas a gente consegue. A gente vai falar hoje de mediunidade e do amor. Eu pedi para o doutor para trazer, para a gente esclarecer algumas questões sobre mediunidade. E o amor está ligado à mediunidade, porque fazer um trabalho espiritual, você tem que ter muito amor, você tem que ter muita dedicação. A gente tem que entender isso de uma forma muito clara, o que é a questão mediúnica. Por que eu pedi para o doutor para que a gente falasse sobre esse tema? Porque tem muitas confusões. As pessoas colocam na cabeça essa questão mediúnica de uma forma equivocada, e começa a acontecer muito aminismo, e as pessoas começam a se sentir muitas declarações. Renato, eu não sei se é real, mas eu vejo vulto, eu vejo questões passando perto de mim, eu queria saber. Tem muitas casas, gente, eu não falo aqui de religião, nem de nome de casas, mas tem lugar que você vai e a pessoa fala assim: você tem mediunidade. Tá, tudo bem, o que eu vou fazer com essa informação? Você tem a obrigação de desenvolver a mediunidade? Não, você não tem essa obrigação. Deus te deu livre-arbítrio. É muito bom, é um dom maravilhoso, sim, mas você precisa saber exatamente o porquê que certas questões te acontecem e para quê. Muitas coisas também podem ter vindo desde outra reencarnação para você, e não necessariamente que você tem que desenvolver algo. Então tem pessoas que às vezes o desencarnado aconteceu na primeira semana e a pessoa está numa emoção muito grande, ela está muito emocionada, ela acabou de perder um ente querido, e esse ente querido, ele não vai vir falar com a pessoa imediatamente, ele não vai fazer isso, porque ele está sendo acolhido pelo conselho espiritual, ele está sendo acolhido pelos seres iluminados, pelos seres elevados. Então ele não consegue ainda. Ele vai vir próximo à família? Ele vai vir próximo à família, sim, mas ele não vai conseguir fazer a comunicação mesmo que ele queira. É aí que entra uma questão mediúnica, quando há uma mediunidade que consegue ter um mentor como o Dr. Almeida, para poder conseguir chegar até esse ente querido. Então há um acolhimento a ser feito, existe um tempo a ser feito. A mediunidade, ela é um dom que já nasce com a pessoa. Quando Kardec falou que todos têm mediunidade, era um contexto. Às vezes você tem um dom maravilhoso, que pode ser mediúnico, sim, mas que você nem se dá por conta. Até quando você escuta uma pessoa,
sabe? Você tem a paciência de escutar o seu colega, é um dom que você tem. Tem pessoas que não têm paciência de ouvir a outra, de jeito nenhum. Então, tem vários dons que você pode desenvolver durante a tua vida e que tem um grande valor dentro da espiritualidade, em todos os segmentos. Então a gente não pode também ficar bitolado nessa questão de mediunidade, é porque eu quero, para quê? A pergunta é para quê? A gente tem que fazer pergunta. A pergunta é assim: para que eu quero a mediunidade? Qual é o intuito que eu tenho de querer realmente ser médium? Será que eu estou entendendo que eu vou estar voltado às pessoas? Será que eu quero realmente dedicar quase 24 horas da minha vida em benefício às pessoas? Será que eu estou preparado para abdicar de muitas questões humanas, que é boa sim, que você tem todo o direito, você trabalha, você é honesto e você pode usufruir? Será que a pessoa quer exatamente isso? A pessoa sabe o que é isso? Vocês sabem quantos cursos se vende hoje na internet? Pessoas fazem 3 dias de curso e querem atender a pessoa na semana seguinte. Será que o espiritual, ele está realmente vendendo curso na internet? Um ser elevado, igual o Dr. Almeida, será que ele está realmente lá no YouTube, sabe, vendendo curso para que as pessoas possam atender pessoas na segunda-feira? Será que a grandeza espiritual faria isso? É claro que não, de jeito nenhum. Então, a pessoa tem que entender quando o espiritual fala com você. Um ser iluminado igual o Dr. Almeida, o conselho espiritual, nós temos aqui os nossos passistas que estão entrando em desenvolvimento. Para o ser iluminado se ligar conosco, a gente vai ter que deixar muita coisa. A gente vai ter que deixar ego, a gente vai ter que deixar vaidade. Isso não significa que você não pode ter coisas boas na sua vida, não é isso. As pessoas confundem, principalmente os espíritas, quando a gente fala de caridade. O doutor não quer ver ninguém sofrendo, ele não quer ver pessoas passando necessidade, mas precisa ter uma preparação muito grande. Às vezes o doutor pode tentar desenvolver você e o ser iluminado do conselho não se ligar à pessoa, porque ainda não é o tempo. Para o doutor conseguir se ligar comigo, desde quando eu nasci, e até chegar aqui na casa, se passou 28 anos. Então não é do dia para a noite. Na semana passada a gente teve um caso aqui de um rapaz que veio, trouxe uma mochila, 3 cabides com 3 camisas passadas e falou que ia morar na minha casa porque o Espírito falou para ele. Eu fiquei até assustado, porque, trouxe tudo, roupa, tudo, e falou assim que ia morar na minha casa, porque o Espírito tinha falado para ele, amiguismo. A vontade que ele tem muito grande de ser espírita, não aliás ser espírita, mas ser médium. Então a pessoa age assim. Eu vou contar para vocês aqui um relato real. A espiritualidade, gente, falar de Deus, de Jesus Cristo, Dr. Almeida, é algo muito fino. Nós não podemos tratar de uma maneira que não seja verdadeira. Chegou um caso até a mim: Renato, eu vim aqui trazer minha esposa que aconteceu algo muito esquisito com ela. Eu falei: pois não, meu senhor, o que aconteceu com a tua esposa? Foi o seguinte, Renato, o Espírito pegou ela e era no sábado e ela amanheceu em Sarandi no outro dia. Eu falei: Jesus Cristo, que situação é assim? Então o Espírito pegou a sua esposa, eu posso trazer ela? Eu falei: pode, claro, vamos ver o que está acontecendo. Espírito não vai pegar Uber. Espírito não entra no aplicativo e põe endereço. Aí eu pedi para ele, quando chegar em atendimento, se eu poderia, esse atendimento nem aconteceu aqui na casa, aconteceu lá na João Paulino. Aí eu perguntei para ele assim: você pode aguardar lá na sala para mim falar com a tua esposa? Ele: claro, nunca tinha acontecido isso. Eu olhei bem para ela e falei assim: você vai falar a verdade? Ela falou: você não vai falar para ele. Eu falei: eu não estou aqui para causar intriga, mas você passar a noite fora de casa e falar que o Espírito pegou você e que você não lembra de nada. Eu falei para ela: o Espírito era bombado, fazia academia, como que ele era? Não, gente, o marido ama muito para entender uma coisa dessa. Eu falei: olha, abre teu coração, conversa com teu marido. Pelo que eu vi aqui, ele vai te perdoar, porque te ama tanto, que acha que o Espírito te levou até Sarandi.
E trabalheira toda, né? E ela já chegou em casa e falou isso. Então, gente, vocês estão entendendo o porquê que é muito importante a gente falar do grau espiritual, de mediunidade? Hoje se dissiparam na internet, pessoas fazendo curso, atendendo pessoas. Não é assim. Um espírito iluminado para se ligar com o médium, além de ter uma preparação de muitos anos, isso é muito fino. Vai muito da conduta moral que o médium tem. Sabe, o grau que nem o Dr. Fritz, Dr. Hansen, para fazer um trabalho desse, igual o Dr. Almeida quer fazer, que o Dr. Almeida quer tirar moradores da rua que usam drogas, e ele disse que vai colocar no local que o amor será tão grande que a pessoa vai ter livre-arbítrio para sair, para entrar, mas não vai querer ir embora. Então nós estamos falando de um trabalho grandioso. Falar de mediunidade não é dessa forma. Vocês sabem, que já viu os vídeos, que eu sou contra colocar pessoas em mesa mediúnica para doutrinar espírito obsessor. Não vai doutrinar. Qualquer pessoa de qualquer casa, pode ser de qualquer religião, fale e nós vamos debater. Eu quero ver, me provar que vai doutrinar. Não vai doutrinar. Sabe por que não vai? Porque um espírito que em vida, ele já tirou a vida da própria mãe dele, né? Ele já cometeu, ele já tinha, ele veio com essa oportunidade nessa reencarnação, mas ele não conseguiu. E quando ele desencarna e que se torna um espírito obsessor, os seres iluminados, como o conselho espiritual do Dr. Almeida, já tentou doutrinar ele, já chegou até ele, deu todo o amor de Jesus Cristo para ele, e ele não aceitou. Sou eu, como médico, que vou conseguir fazer isso? Não. Por isso que chega jovens aqui com o braço cortado, família tirando maçaneta das portas. Não vai conseguir essa doutrinação, porque se um ser elevado como o Dr. Almeida não conseguiu, não sou eu que vou conseguir. Então, pessoas querendo essa mediunidade de qualquer forma, irresponsável, quem coloca essas pessoas numa mesa para doutrinar espírito obsessor, isso é muito sério. O espírito obsessor, ele tem uma força tão grande que... Traz um pouquinho de água para mim. Ele tem uma força tão grande que eu vi um menino de 5 anos de idade, pessoal, ergueu um púlpito de madeira que eu vi colocar em cima do altar. Ele tinha 5 anos, ele ergueu aquilo com uma força descomunal. Se eu não tivesse visto com os meus olhos, era difícil de acreditar. Então, olha do que a gente está falando. Então, tem que ter responsabilidade. Espíritos sofredores, que às vezes tem gente que pensa assim: era a hora da pessoa, a pessoa desencarnou num acidente. Muitas vezes pode acontecer o tempo da pessoa terminar ali, como pode ser que não. Você vai atravessar essa avenida aqui, você está no celular, você é atropelado, era a tua hora? Às vezes não. Então a gente tem que entender, é muito complexo ao mesmo tempo, a gente conseguir entender as questões espirituais. Nós temos que estar preparados para isso. E nesse mês agora, a gente vai falar muito do amor de Deus. Você precisa receber a tua cirurgia espiritual quando você faz nessa casa? Sim. As pessoas precisam entender que não dá para ficar no celular, no YouTube, quando você vem receber uma graça, né? Eu tive um caso aqui, que uma senhora foi curada de câncer, e a amiga não foi. E ela disse, né, algumas pessoas sabem desse caso, e ela disse: olha, eu não vou mais na Renascido Luz, porque você foi curada e eu não. Ela falou: faz 4 semanas que eu vou lá e eu não fui curada. A amiga respondeu: você nunca foi. Você estava no YouTube, você estava na Shopee, você estava falando com a tua mãe e com o teu marido. Você não estava na cirurgia espiritual. Nós precisamos entender, quando você entra na sala da cirurgia espiritual, você tem que estar ligado a Deus. Você tem que estar leve. Você tem que esquecer todos os teus problemas. Você não pode entrar para fazer a tua cirurgia espiritual só por entrar. Você pode receber a cura ali pelo mentor, naquele momento, naquela hora. Tinha um rapaz aqui que fazia hemodiálise, nunca mais fez. Então nós temos muitos relatos. Aqui nessa casa ninguém vai ficar pedindo para erguer a mão. Espiritualidade não é show. Isso é sério. Quando alguém fala algo aqui, porque a pessoa me pediu e quer falar, então ela tem livre-arbítrio para falar. Então nós temos que entender, nesse mês de dezembro, o doutor vai abrir esses pedidos hoje, e ele falou que nas 3 semanas ele vai conceder 3 pedidos. Ele vai ver o que mais você precisa. Ele vai ver toda a luta da sua vida, o seu merecimento.
e Ele vai conceder, é concedido pelo espiritual. Tem muitas coisas boas para chegar na vida de vocês. Esqueça, olha, vou falar um negócio aqui que eu sei que não vai adiantar muito. Esqueça, gente, esse negócio de simpatia de 3 sementes, de 4, de 5. É Deus na sua vida, é Jesus Cristo na sua vida. Todos nós aqui temos, quase todos, né? Não posso dizer que é todos, temos entes queridos que já desencarnou e que nós sofremos, como eu tenho minha mãe e tenho meu pai. Quando você vai no cemitério, lá na lápide, não sei se o nome exato é esse, está escrito o que lá? O nome, né? O dia do desencarne, o dia do nascimento. Não está lá? Todos nós para lá no cemitério, não está lá? Fala para mim, aonde está escrito de Jesus Cristo? Aonde está? Da minha mãe está, do meu pai está? E de Jesus Cristo, aonde está escrito? Aonde estão os restos mortais de Jesus Cristo? Aonde que está? Ele está lá? Alguém encontrou lá? Vocês estão entendendo a grandeza desse mês do Natal, né, que logo vai chegar o Natal? Vocês conseguem entender a grandeza do que a gente está falando? Quando a gente foi colocar o do meu pai, tirou da minha mãe e colocou do lado, estava lá. De Jesus Cristo está lá? Vocês estão entendendo a grandeza? O de Jesus está lá, gente? Não está. Por que não está? Pelo grande amor dele por nós, pela ressurreição. Não está lá. O da minha mãe, você sabia, eu não sei quem já viu, quando você vai para tirar os ossos, né, colocar do lado, por um momento você ainda vê, fica parecendo assim como se fosse quando parece assim, queima o papel, fica só uma cinza assim, porque não tem o ar. Então na hora que abre, você ainda vê aí a cinza, e quando você vê aquilo, você entende, do pó a gente veio, do pó a gente volta. Por que nós estamos tão nervosos assim, tão estressados? Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto. Então cai, sabe, parece uma poeirinha assim, cai. Aí os ossos da minha mãe foi colocado do lado para colocar o do meu pai. Então quer dizer, os restos mortais está ali, mas e de Jesus Cristo está lá. Olha o amor de Jesus Cristo por nós. Por que a gente não está sendo abençoado ainda? Dos nossos entes queridos está lá, mas de Jesus não está. Doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor também, né? O senhor é demais, né? Porque sabe quando eu ia tirar isso da minha cabeça? Mesmo conhecendo Jesus Cristo há anos, não ia tirar. É maravilhoso o espiritual. Porque quando o doutor me falou isso, eu não tinha pensado nisso. Então, nossos entes queridos estão lá, Jesus Cristo não está. Então, se ele não está, e foi por amor a nós, você imagina o que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida? Na tua área do amor, na tua área profissional, na tua área familiar, na tua saúde, na tua enfermidade. Por isso ele envia seres iluminados como o Dr. Almeida para trabalhar, e o médium também para trabalhar, e trabalhar muito, por amor. Quando se fala de mediunidade, você está falando de amor, você está falando de deixar um tempo da sua vida em benefício ao próprio, ao próximo e a você próprio, porque quando você faz isso, você está tendo uma elevação espiritual para você mesmo. Você sabia que a transformação começa primeiro no médium, para depois chegar até as pessoas? Você começa a ver que tem coisas que não têm tamanha importância. Não que você não goste de algo, não é isso, mas já não é tão relevante assim. Você começa a viver mais pelas pessoas, você começa a viver esse amor que Jesus Cristo traz para nós. E muitas questões vai mudando a nossa vida. Tem pessoas vivendo aqui dentro do Renascido Luz momentos de felicidade, de amor, de olhar e ver que Jesus Cristo te dá essa oportunidade de ser feliz no teu relacionamento. E também tem pessoas aqui dentro do Renascido Luz que não estão se suportando. Sabia? Tem também. Tem os dois. Mas sabe por quê? Porque você está precisando deixar o espiritual tocar a sua vida. Então, gente, quando a gente falar de mediunidade, é muito sério. As pessoas têm que parar com essas coisas. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O espiritual, ele é tão leve, que quando o doutor chega perto de mim, ele chega de uma forma leve, de uma forma calma. Ele chega com uma paz. Ele não fica dando estremelique.
Ele não fica assim, eu estou afobado, eu estou passando mal. Não. Se ele é um ser iluminado, se ele é um ser de luz, ele chega me trazendo paz, me trazendo calma, me trazendo amor. Então, quando uma pessoa tem mediunidade, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa entender o que está acontecendo com ela, por que os seres iluminados estão visitando, de que forma que isso acontece, como que um ser elevado, ele vem para você, como ele se liga. O médium se liga com o mentor através de um fio de energia só, que faz uma curva, parece uma meia-lua assim. E vocês sabiam que sem mediunidade, segundo o Dr. Almeida, sem uma força mediúnica, um ser iluminado, quando ele se aproximar da gente, você entende? Se ele se aproximar, a gente não resistiria 30 segundos. Para vocês entenderem a força que é o espiritual. Eles são por energia, nós temos matéria. Então por isso é necessário o intermédio, que é a força mediúnica, fazendo com que o espiritual se ligue. E o médium, ele nada mais é do que o intermédio com o espiritual. Sem o Dr. Almeida, o médium não pode fazer absolutamente nada. Então, necessita uma força mediúnica muito grande, sim, para que o ser iluminado opere, para que ele transforme, para que ele acolha os pedidos que vão ser feitos e leve para que você receba a sua graça. O médium, ele é só o intermédio, né? E muitos lugares, aqui no Brasil mesmo, pegam um médium assim e colocam uma moldura nele. Você não chega perto do médium, você não fala com o médium, você pede para falar, você só vai falar, não sei, 6 meses depois. É uma moldura, como se ele fosse algo diferente das pessoas. E ele não é. Ele é apenas o intermédio com a espiritualidade. É isso que é o médium. O nome já diz. Então nós precisamos entender isso, né? O que é animismo, que às vezes acontece muito com as pessoas. Tem dúvida, busque a casa. Venha saber se o que te acontece é real, não é, está vindo da onde. Porque uma coisa que eu falo para vocês, mediunidade de um grau elevado, não fica dando estremelique em ninguém, não fica dando, afobação, tá na minha cabeça, eu estou zonzo. Não, isso é animismo, espíritos obsessor fluindo, através até de uma mediunidade que a pessoa tem, e ali fazendo confusões com a pessoa. O médium, ele tem que estar transparente, ele tem que estar calmo, ele tem que estar tranquilo, né? Eu mesmo estou em constante mudança, porque lidar com gente não é fácil. Outro dia eu ajudei uma pessoa, que a pessoa queria algo profissional. Aí o doutor ajudou, acolheu, trouxe ali o que a pessoa precisava. Aí eu fiquei feliz, a pessoa conseguiu o que eu pedi lá para o chefe. Eu conto coisa para vocês reais, não vou citar nome de pessoas. Eu consegui o que o chefe eu queria, né? Cuidei de outro caso, a pessoa saiu de um salário de 4.500, está ganhando 9.000, está feliz e tal, está lindo. Aí a pessoa fala assim para mim, Renato, agora eu queria saber o que o chefe ficou pensando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o doutor já atendeu o seu pedido, agora você está preocupado com o que o chefe está pensando de você. Você entende? Não para de arrumar problema, gente. A gente tem que parar de arrumar problema. Você sai de um, você cria outro. Você sai de um, você cria outro. Você não tem paz. Você entende? Olha, a pessoa ganhava 4.500, foi para uma empresa ganhando 9, de vez de ficar feliz. Viu, mas o chefe que eu saí lá, o que ele ficou pensando de mim? A pessoa que você pediu as contas, que você foi para uma empresa melhor, vai pensar o quê? Você entende? Então, gente, a gente tem que parar com essas coisinhas de ficar arrumando problema toda hora. Não está contente com aquilo que o espiritual está fazendo. Nós precisamos ficar em paz. O que eu estou falando para vocês é verdadeiro. As pessoas arrumam problemas toda hora. Ela sai de um problema, ela cria outro. Quer dizer, já conseguiu aquilo que pediu para o doutor. Aí fala para mim, pede para o doutor, quero saber o que o meu chefe está pensando de mim. Gente do céu, o doutor acabou de conceder para você algo bom, você já está inventando outro problema. E isso é no relacionamento, isso é na família, isso é no trabalho, em tudo. Nós temos que viver leve. Pega esse mês de dezembro, que é um mês de amor por Jesus Cristo, né? Que todos nós, parece um clima, pode ver, Maringá já mudou, e não é porque acendeu luzinha, não. Muda a atmosfera, né? A gente fica mais leve, mais feliz. Pega esse momento e fala com Deus. Fala com o Dr. Almeida, fala com o espiritual. Faz essa transformação, né?
Eu até pensei que o doutor iria aprofundar mais a questão mediúnica, mas eu estou entendendo o que o doutor está querendo nos dizer. Não fica preocupado com coisinha, não. Vive Deus na sua vida, tá? Lembra disso, que nós todos vamos estar lá, mas Jesus não está. Então é grandioso demais o que Ele não pode fazer para a sua vida, sabe? Pensa nisso, nessa noite, né? E outra coisa, nós temos que cuidar das questões humanas, né? Eu estava muito, hoje mesmo, né? Começou um vendaval, não sei onde vocês estavam, eu já tentei correr para um lugar mais tranquilo, começou a cair galho lá no centro. Então nós não somos nada, gente, até diante da natureza nós não somos nada. Basta algo muito forte, a gente fica vulnerável. Então vamos nos colocar humildemente na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, dos seres elevados, e vamos pedir o que a gente precisa. E é grandioso, a gente vai fazer 3 pedidos hoje, 3 domingo que vem, 3 no outro. E o doutor disse que 3 será concedido por ele pelo conselho. Isso é grandioso demais, né? A gente talvez não seja merecedor de tudo isso que a espiritualidade nos dá. Eu sempre digo, a ser espírita, o que mais nos aproxima da nossa realidade para a gente entender o que acontece com a gente, seja de outra reencarnação, seja de um dom mediúnico, seja de algo que se aproxima, tá? É a espiritualidade. Agora, se você sentir algo que é um pouco, causa umas esquisitices, tem algo errado, tá? Não é assim. Quando é um ser iluminado, um ser elevado, ele não vai te causar palpitação, ele não vai te causar tremedeira nas pernas, nada disso. A energia espiritual do doutor, ela é leve, é muito leve, é muito bom de sentir, tá? Então, identifique isso, tire as dúvidas. A gente está aqui para atender tanto no acolhimento fraterno, como ali comigo, e você vai viver leve, vai viver feliz, e vai dar tudo certo na sua vida. E lembre, Jesus Cristo não estava lá. Então nós estamos falando de um ser iluminado de tamanha grandeza. Peça com fé, e tudo na sua vida vai mudar, e vai acontecer. Eu nunca falei uma palavra contrária na minha vida, nunca, desde sempre. Nunca reclamei, meu pai não podia me dar isso, não podia dar aquilo. Eu comprei o primeiro quichute, o primeiro Kong. Eu não vou falar isso não, porque existe descobre a idade, né? Falar de Kong e quichute, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vai ter uma consagração daqui a pouco, a gente vai estar na presença espiritual. Diminui para mim, é o teu momento de estar na presença espiritual. Quiser usar isso aqui também. Sente aqui para mim, Lucas, e assente lá, fazendo um favor. Vamos nos colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mês do amor, é o mês do Natal. Eu queria te fazer uma pergunta. Se mantenha de olho fechado. O que você mais ama na sua vida? O que você mais ama? É um ente querido que já se foi, que só se foi da matéria, mas continua vivo, viva em espírito. O que você mais ama na sua vida? O Dr. Almeida está dizendo que o que você mais ama na sua vida é a sua força para viver. Então você tem que transportar essa energia do que você mais ama na sua vida para te trazer força, para te trazer amor. É o momento, esse mês até o dia 21, que vai ser o dia da nossa ceia, de você se colocar em presença com Deus, com seres iluminados que estão aqui para te ajudar,
que você mais ama na sua vida? Na sua vida? É seu filho? É seu esposo, sua esposa? É seu irmão? Busca na sua mente, teu sentimento, o que você mais ama. É humanamente falando, porque todos nós amamos Deus Jesus Cristo. A pergunta é o que você mais ama na sua vida, humanamente falando. Não importa se o que você mais ama na sua vida te trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe dor, não importa. Existe uma energia muito forte quando você tem esse amor. E o Dr. Almeida está querendo transformar esse amor que você tem dentro de você em pura energia, para que teus pedidos sejam realizados. Se pergunte e responda para você mesmo: o que você mais ama na sua vida? É de amor que a gente está falando aqui hoje. O que você mais ama na tua vida? O que você tem a lembrança assim, que te dá aquele sentimento de amor no teu coração? O que você mais ama na sua vida é o que te dá força para seguir em frente. O Dr. Almeida quer te aliviar essa noite, tirar de você o peso das responsabilidades, às vezes com a família, no trabalho, no amor, sabia? Até para amar às vezes vem um peso, porque se está tudo indo bem é maravilhoso, mas se não está, responda para você mesmo. O doutor insiste na pergunta: o que você mais ama na sua vida? E a força do teu amor vai ser transformador na sua vida, vai transformar a sua vida. O ano de 2026 será um ano grandioso, maravilhoso. Muitas coisas boas vão acontecer esse ano. O espiritual diz isso. Então pode ser o seu ano. Pensa. Se você ama mais de algo grandioso, fale também. É o que você mais ama na sua vida. A pergunta espiritual é essa. E essa força desse amor que está dentro de você é o que vai mudar a sua vida. O que vai ser direcionado pelo Dr. Almeida, pelo conselho espiritual. O que você mais ama na sua vida? Responda essa pergunta para Deus. Talvez um amor tão intenso, se você pudesse, você estaria junto. Se for uma pessoa, se for um filho, se for um local onde você sente bem, o que você mais ama? É do teu sentimento que o doutor pergunta. Tem um porquê. E você vai ter resposta. Nesse momento do passado, doutor Almeida.
de vossa vida. Eu vi você hoje em alterações humanas desnecessárias por fim a música humana não está totalmente ligada ao espírito, à energia fluida tem de estar contigo. Atenderei vossos pedidos. Não porque vos pede, mas sim para mostrar a ti que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve contigo no amor. A palavra do amor. Precisais também da proteção divina para que possa acompanhar os teus caminhos na prosperidade, na saúde humana e no amor. Senhores passistas, se posicionem nesta casa. Em verdade vos digo, eleve o vosso pensamento ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É momento da união da família. É momento que o alicerce em vossos pés não escorreguem. É momento e é chegada a hora de um grande sorriso humano de dentro para fora ser transformador em vossa vida. Senhores passistas, fluindo a energia espiritual, conselho espiritual, faça seu pedido agora. A prosperidade sobre a vossa vida, o amor seja vivido na sua plenitude, a saúde sobre as vossas vidas. Acalme os vossos corações, pois eu estou ouvindo o vosso pedido, transformando e transformado será todo aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Conselho espiritual, atenda o pedido agora. No nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo. Bem-vindos, filhos. João Vitor, Lauane, estão cada vez mais lindos e radiantes. Sinta a energia espiritual
transbordará. Pois uma vez no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sempre no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Obrigado, senhores passistas, caminho consagrado. Gostaria de chamar o Luiz Marcelo para subir ao nosso altar. Porque disse o consagrado, pois todo aquele que se direciona a desejar a consagração espiritual já foi visitado pelo Espírito. A sabedoria humana, a força humana está no amor. Que bom, filho, que entendeste as minhas palavras. Eu vos consagro para toda a vida. Toda a força espiritual, toda a energia que liga a ti ao divino. Conheço toda a vossa luta e conheço todo o vosso amor, ligando a ti ao divino, com proteção para toda a vossa vida por onde quer que vá, e trazendo a prosperidade, o amor na plenitude, a saúde humana. Eu vos consagro no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo, é no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim será para toda a vossa vida. Esta casa saúdo consagrada. Nesse momento, em uma só voz, Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria,
pessoal, a gente vai estar cantando juntos. Amanhã teremos nosso grupo de estudo às 19h30. Está sendo uma bênção. Faça os seus pedidos com fé. Segundo o espiritual, o ano de 2026 trará tantas coisas boas para nós todos. Teremos o antes e o depois. Se mantenha na fé. A mudança na sua vida, em todas as áreas dela, está muito perto de acontecer. Estaremos juntos até o dia 21. Depois a igreja volta. Nós vamos avisar se vai ser dia 3 ou dia 4. Não deixa nada abalar os teus projetos, os teus sonhos. Se firme como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você que está com uma enfermidade muito difícil, ou até mesmo que os médicos desenganou, mas Jesus Cristo não te desenganou, o Dr. Almeida não te desenganou. Então se mantenha na fé e você vai ter a resposta. Depois vocês tomam a água fluida, participem da nossa ceia. Sábado teremos a nossa cirurgia espiritual, faça a recomendação certinho. Domingo estaremos juntos. E agora vamos louvar a Jesus Cristo, que é vivo e que nos ama. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. O doutor vai dar a bênção individual daqui a pouco. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe nome na estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti,
Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que você precisa. Se coloque em oração nesse momento. Peça a Deus agora, o doutor Almeida, o conselho espiritual. Ele conhece a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento. Pede no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo e confia. Não deixa nada te abalar, meu irmão, minha irmã. Nada te abalar. Lembra, o predador pegou o passarinho, mas ele não pode te pegar, porque Jesus Cristo já venceu por você, por amor a você. Que Deus abençoe você, a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até domingo, pessoal.